Prezado bebê, prezada mãe, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, a Igreja celebra o mistério da Transfiguração, que é o quarto mistério luminoso do Rosário. A primeira leitura traz a aliança do Senhor com Abraão. Esta aliança é feita com sangue e fogo. Deus havia dito a Abraão que olhasse para o céu, para as estrelas. Assim será a tua descendência, uma descendência numerosa, como as estrelas do céu. Abraão creu no Senhor, e o Senhor considerou esta fé como justiça. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, a cidade da Mesopotâmia, de onde veio Abraão, para te dar em possessão esta terra, a terra de Canaã, onde ele habitava como estrangeiro. Senhor, como poderei saber que vou possuí-la? Aí o Senhor faz um ritual de aliança. Ele manda que Abraão esquarteje vários animais, colocando as partes uma de frente à outra, e à noite ele passa como um braseiro fumegante, com uma tocha de fogo entre aquelas partes. O ritual significa o seguinte: que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais, se eu for infiel à minha palavra. É um ritual usado pelos homens, mas Deus adapta-se a esta mentalidade para dar a entender a Abraão que a palavra dele é irrevogável, que o Senhor será sempre fiel à sua aliança. Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito, o Nilo, até o grande rio, o Eufrates, da Mesopotâmia. Esta terra, portanto, é prometida e garantida a Abraão e a sua descendência, embora no momento ele viva lá como estrangeiro e tenha, pela fé, abandonado a sua família e a sua terra na Mesopotâmia. A glória do Senhor aparece aqui no fogo. O sangue, por enquanto, é o sangue de animais. Haverá um momento em que o sangue da aliança será o do próprio Filho de Deus. E esta aliança não será provisória, mas será definitiva. Será nova e eterna aliança. A segunda leitura fala da esperança que nós temos na ressurreição, que vai fazer com que o nosso corpo humilhado se torne semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Nós somos cidadãos do céu, estamos na terra, mas temos cidadania no céu. E de lá aguardamos nosso Senhor Jesus. Mas há alguns, sobre os quais São Paulo repete, chorando, que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Eles querem rejeitar o sofrimento representado pela cruz e buscar as coisas da terra, o estômago, a perdição, o que é vergonhoso. Ser inimigo da cruz de Cristo é ser inimigo da glória de Cristo, porque é pela cruz que Cristo chegou à glória. Como eles podem pensar que chegarão à glória se hoje não abraçam a cruz? Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Ele pode dizer isso, porque ele imitou Jesus até o cárcere. Quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso. E assim ele prega com a palavra, mas também com o exemplo. Ele suporta com alegria, e que alegria, a prisão por causa do nome de Jesus. Nesta epístola, ele fala de maneira transbordante da alegria, a epístola aos Filipenses. Portanto, queremos chegar à glória de Cristo? Abracemos a sua cruz. Não sejamos inimigos dela. Permaneçamos firmes no Senhor. O Evangelho hoje narra, segundo São Lucas, a transfiguração. Jesus levou consigo não os 12, mas 3 escolhidos, Pedro, Tiago e João, os mesmos que haviam sido chamados para o episódio da ressurreição da filha de Jairo, e os mesmos que serão chamados para vigiar e orar com ele no Jardim das Oliveiras, Pedro, Tiago e João. Jesus sobe a um monte para orar, e enquanto reza, o seu rosto muda de aparência, se transfigura,
e a sua roupa fica muito branca e brilhante. E 2 homens aparecem conversando com Jesus, Moisés e Elias, que significam a lei e os profetas, conversam com Jesus sobre o quê? Sobre a sua partida, sobre o seu êxodo, que ocorrerá em Jerusalém. Eles estão conversando sobre assuntos fúnebres, sobre a morte. Em geral, as pessoas não gostam de falar sobre a morte. Naquele episódio de luz e de glória, o assunto é a morte, porque Jesus quer dar a entender que é pela morte que se vive, é morrendo que se vive. É pela cruz que chegaremos àquela luz que eles agora estão vendo. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando os homens iam se afastando, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Por quê? A semelhança da criança que diz para a mãe: vamos ficar aqui na casa da vovó para sempre? É bom nós estarmos aqui. A criança não pode ficar na casa da vovó, ela tem que ficar na casa da mãe. Os discípulos não podiam ficar naquele monte, eles tinham que descer e subir a um outro monte, menos agradável, que é o Monte Calvário. Se eles quisessem gozar dessa glória, teriam primeiro que sofrer aquilo que Jesus sofreu. Pedro ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Esta nuvem representa o Espírito Santo. Os discípulos ficaram com medo quando foram envolvidos pela nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Essa voz é do Pai. Jesus é o Filho. A nuvem representa o Espírito Santo. Temos aqui uma teofania, uma manifestação de Deus, das 3 pessoas da Santíssima Trindade, sobre este Monte Tabor, no episódio da Transfiguração. O que o Pai diz de seu Filho? Ele testemunha que é Filho, que é amado, e que os discípulos devem escutá-lo. O que foi que Jesus falou? Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Enquanto a voz do Pai ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Pedro, Tiago e João. Por que Jesus deu uma amostra da sua glória naquele momento? Porque os discípulos precisavam ser fortalecidos. Quando vissem um dia Jesus desfigurado na cruz, que se assemelhava a um leproso e não tinha mais formosura, eles se lembrariam: um dia nós vimos Jesus transfigurado na sua glória. A visão de Jesus transfigurado daria forças a eles para suportarem vê-lo desfigurado. Mas a transfiguração serve também para nos ensinar o nosso futuro. Nosso corpo será como o de Cristo ressuscitado. Esta é a nossa esperança. Por mais que este corpo agora seja incômodo pelas dores que nos causa, pelo cansaço e até mesmo por servir algumas vezes, se não for bem controlado, de ocasião de pecado, esse corpo é templo do Espírito Santo. Este corpo um dia vai ressuscitar. Este corpo se une agora ao corpo glorioso de Cristo cada vez que nós comungamos, que nos dá a certeza da ressurreição. Esse corpo não pode ser menosprezado como lixo. Por isso a Igreja não permite que se faça a cremação de cadáveres se o motivo da cremação for um desprezo pelo corpo. A Igreja não permite que se faça a venda de partes do corpo. Você pode doar órgãos, não vender, porque os seus órgãos são uma parte de você, da sua pessoa. E a pessoa não se vende. Porque o nosso corpo vale muito, é tão grave o pecado da fornicação, de que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios: fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo, que é membro do corpo de Cristo e que é templo do Espírito Santo, e que foi comprado por um alto preço, que é o sangue de Cristo. A valorização do nosso corpo, pensando na ressurreição, é que nos faz prezarmos a virtude da castidade em todos os seus aspectos, inclusive na maneira de falar, que deve ser pura, recatada, na maneira de vestir, do mesmo jeito, no nosso olhar, que deve olhar para frente e para o alto, evitando olhar para os lados, procurando
cartazes, vitrines, coisas desnecessárias, se a nossa meta é o céu. A ordem do Pai é a mesma que a da nossa mãe. O que a nossa mãe falou aos serventes das bodas de Caná? Fazei tudo o que ele vos disser. E o que o nosso Pai diz agora? Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Nós temos que obedecer a Jesus. E se ele manda com autoridade, porque ele é Deus e porque ele percorre primeiro o caminho que ele quer que nós percorramos, o caminho da cruz. Mas, além disso, ele nos dá a graça. A graça não é apenas uma lei que manda, é um auxílio que nos sustenta, que nos empurra. E assim, o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve, porque nós nunca andamos sozinhos, sempre andamos com ele e nele, e ele anda em nós. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.